Oi, gente, boa noite. Boa noite a todos. Hoje a nossa live nós vamos falar sobre a DECAD, essa Declaração Anual de Dados Cadastrais. Vou só esperar o povo começar a entrar. Estou aguardando a Roberta. Roberta, envia o seu pedido para participar, por favor. Gente, quem está entrando? Oi, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Então, gente, boa noite a todos. Quem está entrando, nós vamos falar sobre a DECAD. Deixa eu só fixar aqui, porque quem entrar sabe do que a gente vai estar falando. Ai, consegui. Hoje nós vamos falar sobre a DECAD, que é essa Declaração Anual de Dados Cadastrais. Muita gente tem muita dúvida, né? É algo muito novo aqui na cidade do Rio de Janeiro. Quem tem imóveis no Rio de Janeiro, quem é proprietário, quem é contribuinte de uma maneira geral do IPTU, precisa ficar atento, né, a essa novidade que nós temos agora, a partir de 2021, que é a DECAD. Né? Então, essa live aqui, ela destina-se aos contribuintes, aos proprietários de imóveis, advogados, contadores, arquitetos, engenheiros, enfim, imobiliárias. Muita gente tem muita dúvida, principalmente pessoas que auxiliam as pessoas tanto na aquisição, na compra e venda, na locação de imóveis, né? Quem está relacionado direta ou indiretamente com a atividade imobiliária. E eu convidei ninguém mais, ninguém menos do que a Roberta, que ela é arquiteta e urbanista, né? Ela trabalha com a regularização de imóveis no estado do Rio de Janeiro e ela está super por dentro desse tema, o que é a DECAD, as pegadinhas que tem ali. E, inclusive, eu tiro muitas dúvidas com ela. Então, hoje a gente vai falar sobre esse assunto. Queria te agradecer, Roberta, por ter aceito o convite, por estar falando aqui com a gente. Eu que agradeço. Vocês estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo Tá, bem? tá, tá bem. Seu áudio tá ótimo. Eu estou em dúvida se o som tá vindo aqui do fone. Mas se tá bom, se tá ouvindo bem, tá bom. Tá, Mas, tá tudo ótimo. tá, te agradecer o convite, pra gente bater esse papo aqui de novo. Agradecer a todo mundo que está aí assistindo. E realmente é polêmico, né? Eu falo que eu até canso. Só de pensar em DECAD eu fico até cansada. Quem está entrando aí, gente, envia o convite para os Isso. amigos, para os conhecidos, para aquele seu amigo familiar que tem imóvel, que está na dúvida, quem trabalha diretamente ou indiretamente com imóveis, porque é um assunto importante e traz consequências para todo mundo, né? Não só quem é proprietário, mas tem consequências, inclusive consequências financeiras para todo mundo, né? São as surpresinhas que virão, né, Roberta? Então, primeiramente, né, muitas dúvidas surgem. E aí, né, o que é essa tal DECAD? Né? É um simples cadastro, uma declaração anual de dados cadastrais. E a Prefeitura do Rio de Janeiro ela vem publicando, inclusive nas suas redes sociais, nas suas mídias, né, que faz a DECAD que você vai estar regularizando o seu imóvel. O seu imóvel vai estar regular a partir do momento que você realizar esse cadastro no site, no próprio site da prefeitura. E a gente sabe que não é bem assim, que a DECAD ela não regulariza o imóvel. O objetivo principal da DECAD é o objetivo fiscal, é arrecadar mais, é a prefeitura readequar o valor do IPTU de acordo com aquelas declarações que o próprio contribuinte vai fornecer à prefeitura, o município do Rio de Janeiro que está se iniciando com isso. Né? Foi um decreto municipal, foi editado logo no dia 1º de janeiro, né? Primeiro dia já tivemos essa novidade, que depois ele foi reajustado para um novo decreto, agora dia 26 de junho, e tem uma resolução que a gente está começando a fazer, o município do Rio de Janeiro começou a fazer esse cadastro, né, pelas tipologias de casa e apartamento. Então, nesse ano de 2021,
Quem tem imóveis com a tipologia de casa ou apartamento precisa ficar atento, porque a prefeitura dividiu em áreas, né? AP1, AP2 até AP5, de acordo com a localidade do seu imóvel, o bairro que ele está inserido, né? Tem uma listagem lá no próprio site da prefeitura, que não deixa dúvidas, para você saber qual é a tua AP, né? Qual é a tua área, para saber qual é o período que você tem que fazer esse cadastro, né? É mais um outro aspecto incompreensível, porque a prefeitura, no primeiro momento, diz que nesse ano de 2021 a DECAD seria facultativa. E quem fizer a DECAD vai ganhar um benefício de 5% de desconto no IPTU do ano seguinte. E aí, quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Bom, é um simples cadastro, é só eu entrar no site da prefeitura, anexar meu RG, meu CPF, fazer uma declaração, eu me autodeclarar como, de repente, uma construção irregular e que tá tudo certo, ano que vem eu ainda vou ganhar 5% de desconto? Então é uma coisa muito boa, eu vou correr para fazer isso, né? Esse é o objetivo mesmo, que a prefeitura lança a mão dessa publicidade, dessas chamadas, justamente para você acreditar que é um simples cadastro, quando na realidade esse simples cadastro vão ter consequências, né? E aí, nesse cadastro, pelo que eu vi, que eu futuquei, enfim, você tem lá duas opções, né? Você entra pela inscrição imobiliária do IPTU e aí você tem duas opções. Ou você confirma os dados que lá já estão, ou seja, aperta lá um botão que vai confirmar a área, a metragem do seu imóvel, a tipologia, e tá tudo certo. Você anexa seu RG, anexa seu CPF e finaliza o cadastro. E a segunda opção é de você autodeclarar que tem ali alguma coisa errada, que a metragem, a área ou a tipologia não confere com o que consta na realidade desse imóvel. E aí você, então, depois de fazer essa declaração, ainda tem que anexar alguns documentos para comprovar, então, qual seria a área adequada, a área real daquele imóvel e a tipologia. E aí, talvez o que alguns contribuintes não sabem é que isso faz parte da base de cálculo do IPTU, né? E aí eu queria que você explicasse melhor. Porque quando você altera a tipologia, o meu imóvel está lá com tipologia de casa. Não sei por quê, mas na realidade ele é um imóvel comercial, por exemplo, uma sala comercial, ou um galpão, ou uma loja. Então eu vou precisar alterar essa tipologia. Quando eu altero essa tipologia, naturalmente, o meu IPTU vai ser alterado também o valor, porque consta ali na base de cálculo o fator tipologia, não é isso? E tem também a questão da área. Se eu aumento a área, obviamente, o IPTU também vai aumentar em decorrência disso. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho, é facultativo, é obrigatório? Porque quando a prefeitura publica, né, e de certa maneira até nas mídias sociais, de ser facultativo nesse ano de 2021. Só que quando a gente lê o decreto, inclusive essa reforma tributária agora do Rio de Janeiro recente, de julho, a gente vê que lá torna obrigatório esse cadastro. Não é uma simples faculdade, né? O contribuinte deverá fazer a declaração. Se ele deverá, não é poderá. Então, efetivamente, estará obrigado a fazer essa declaração pela leitura da lei. Mas não é o que a prefeitura vem publicizando nas suas mídias e nas suas redes sociais. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente. Fica à vontade. Eu vou lendo aqui as perguntas, vou anotando para ir fazendo no decorrer da nossa live. Não, tá ótimo. É importante, assim, como eu sei que o nosso público é misto, né? Tem gente que nunca ouviu falar, tem gente que já assistiu outras palestras, outras lives, sabe o que é e vem para tirar dúvida. Eu vou fazer um preâmbulo, né, um resuminho do que é a importância, e aí a gente entra nas polêmicas, porque tem mais polêmica do que teoria. Gente, boa noite, obrigada por estarem aqui e peço realmente para que vocês fiquem atentos. Depois vocês salvem essa live, compartilhem com as pessoas, porque vai virar material de consulta. Consulta porque vocês vão, de fato, enfrentar alguns problemas. Uma coisa eu já posso dizer desde o início, né? Antes de eu explicar até o que é, porque eu quero que todos tenham muita atenção. Nenhuma DECAD que eu fiz até hoje bateu. Zero. Nenhuma bateu.
Então, todas precisaram de edição. Todas a gente precisou declarar, realmente, nenhuma pude só confirmar os dados. Partindo desse princípio, eu vou começar a explicar o seguinte. A declaração, a DECAD, né, Declaração Anual dos Dados Cadastrais do município do Rio de Janeiro, ela se trata de uma obrigação acessória, né, assim que a prefeitura vem chamando. Uma obrigação acessória do contribuinte em autodeclarar os fatores de cadastro do seu imóvel. Para o seu cadastro fiscal. Cadastro fiscal não tem a ver com a regularização do imóvel. Né? A regularização do imóvel se passa por todo um processo onde você identifica se a construção atende ou não os parâmetros urbanísticos do município, ou seja, se respeita afastamento, se respeita a área, se respeita a altura, se respeita o uso para o local. Essa é a regularização do imóvel. E sobre a regularização do imóvel, incide o imposto, que é o IPTU. Mas o próprio Código Tributário, ele já informa que mesmo que o imóvel não seja regularizado, ou seja, não tenha o habite, esse imóvel também será tributado. Por quê? Porque a tributação é diretamente ligada ao seu uso. E aí, com essa questão, todo mundo que tem inscrição fiscal vai pagar o IPTU. E como que você vai... poxa, eu vou declarar o que é? Eu vou declarar só a área do meu apartamento? Ou da minha casa, ou do meu imóvel, do que for. Por que você tem... Por que a prefeitura ela pede esses dados cadastrais? O que são esses dados? Para que eles servem? Né? Muita gente não faz a menor ideia de onde veio o IPTU. A maioria das pessoas realmente desconhece. A prefeitura atribui um determinado valor, tanto é que todo mundo, quando recebe o carnê, agora a gente não recebe mais carnê, né? A partir desse ano, agora é só uma cartinha, e que você que tira a notificação de lançamento no site. Você só vai no valor a pagar, que é o primeiro erro do seu imposto. Claro, poxa, eu não sou arquiteto, não sou engenheiro, não sou obrigado a saber sobre a matemática de como se calcula aquele valor a pagar. Mas deveria. Mas deveria porque são fatores que estão diretamente ligados à sua propriedade, ao seu bem. Ao seu bem que ou que você construiu, ou que você comprou, e está diretamente ligado ao seu bolso. Então, se está ligado ao seu bolso, é importante que você saiba. Então, o cálculo do IPTU nada mais é que a multiplicação de dados cadastrais. Ou seja, é uma pequena fórmula, né, que vai variar em função do uso. A gente tem o IPTU territorial, tem o IPTU predial. Na verdade, o IPTU é a fusão, são dois impostos em um, tanto o territorial quanto o predial. Em algumas situações a gente paga os dois, em outras a gente só paga um. E aí, essa fórmula, ou seja, A vezes B, vezes C, vezes D, vezes E, todos multiplicados vão chegar num número que a prefeitura atribui como valor venal do seu imóvel, ou seja, quanto o seu imóvel vale para o mercado. E sobre esse valor de mercado, a prefeitura cobra de você, dependendo da tipologia que seu imóvel tenha, uma alíquota. Ou seja, se eu tenho um imóvel residencial, eu pago 1% do que meu imóvel vale para o município todo ano. Se eu tenho um imóvel não residencial, eu pago 2,5%, né? 2,5% daquele valor que o meu imóvel vale. Então, e se eu tenho territorial, 3%. E aí vem a grande questão. Eu nem comecei a falar sobre área ainda. Mas se eu tenho, por exemplo, um imóvel residencial, e aí lá na DECAD tem um campo onde você pode editar a utilização desse imóvel. E aí, quando você vai editar essa utilização, e aí você vai dizer, é um imóvel residencial, mas ele tem um uso não residencial. Eu tenho ali meu consultório, eu tenho ali meu escritório, é uma casa, mas é um escritório, e aí a minha utilização mudou. Só por você trocar a utilização, você já aumentou o seu IPTU, já trocou a alíquota do seu IPTU. Então, você não vai mais pagar 1%, vai pagar 2,5%. Sobre o quê? O valor venal. E aí vamos voltar à fórmula. Eu estou fazendo a conta do final para o começo. Como que eu monto esse valor venal? Né? São vários fatores multiplicados
Por exemplo, um dos fatores, área. E aí, por isso que a prefeitura quer que você confirme quantos metros quadrados tem a sua construção. Tem o fator posição. Por exemplo, se eu tenho um imóvel de frente para o logradouro, para a rua, ele vale mais do que o imóvel que está nos fundos, por exemplo. Então, a prefeitura ela tem tabelas de correção para que o imóvel de frente valha mais do que o imóvel de fundo. Ou seja, se eu tenho um imóvel idêntico na frente e nos fundos, o da frente vai valer um valor, o de trás vai valer 10% a menos, no fator posição, não no fator geral. Eu tenho fator idade. Fator idade, o que que é? Poxa, um imóvel novo, um imóvel que acabou de ser entregue, ele vale mais do que um imóvel antigo. Se eu tenho um imóvel, um imóvel residencial com mais de 50 anos, eu tenho uma redução de 50% no meu IPTU. Por quê? Porque ele já ele vai, o valor de mercado dele ele vai sendo reduzido, né, com o tempo. E aí, com isso, eu tenho essa redução. E aí, quando, vamos supor, pois eu comprei uma casa antiga e uso como escritório. Eu posso até morar na casa, mas uso como escritório, por exemplo. E aí, meu IPTU está lá com uma alíquota de 1% por se tratar de residencial. A partir do momento que eu troco a minha utilização para não residencial, porque eu tenho o escritório, por exemplo, né, eu tenho um alvará de funcionamento do escritório na casa, e aí eu mudei a utilização. Eu não só, vamos supor que seja uma casa antiga que tenha 50% de desconto de IPTU, porque o fator idade para imóveis com mais de 50 anos é de 0,5. A tabela não residencial não é igual à tabela residencial. Então, por exemplo, imóveis com mais de 50 anos, não residenciais, ou seja, imóveis comerciais, não tem 50% de desconto, tem 20%. Então, além de eu mudar a alíquota por ter mudado o uso, eu deixei de ter 50% de desconto e passei a ter 20%. Por quê? O fator que seria 0,5 como residencial virou 0,8 como não residencial. E aí, com isso, você vai somando. E aí você começa a perceber que, às vezes, o IPTU que era isento, o IPTU que era muito barato, de repente ele vem 3 vezes mais caro. E aí ninguém consegue entender, meu Deus, o que está acontecendo? E é exatamente por conta dos dados cadastrais. Então, quando a gente se depara, é fácil fazer a DECAD? Muito. Você faz a DECAD, sei lá, em menos de 5 minutos. Você abre o sistema, você entra no Carioca.rio, né, que é a plataforma do Carioca Digital. Você vai dar de cara com os dados. Você vai ver quem é o proprietário, né, quem é o titular daquele imposto. Então, vai ter lá o titular, vai ter lá a área do imóvel, vai estar lá a utilização, se está como residencial ou não residencial. Você vai passar o olho e vai falar assim, você confirma os dados? Confirmo. E vai. E se não tiver certo? Se não tiver certo, as sanções também são suas. Uma vez que é uma declaração de falsidade. Caramba, mas eu não tinha ideia que dava trabalho. Poxa, eu vou ser penalizado porque eu declarei errado, mas eu errei. Mas você clicou no botãozinho que tem lá embaixo dizendo que confirma aqueles dados. E confirmou, já era. Aí vem, né? Eu vou falar um pouquinho, né? Pode me interromper, tá? Não precisa me interromper. Se deixar, eu falo sem parar. Tem várias, porque tem várias nuances, né? Por exemplo, eu quero comentar um pouco melhor a questão da área do imóvel. Né? Eu já falei um pouco que a tipologia muda percentuais, além da alíquota também muda percentuais dentro de cada fator. E aí eu venho com a questão, né, área. Quem conhece o Código Tributário Municipal vai saber que nós temos, para fins de IPTU e para fins de ISS, são tabelas diferentes, são impostos diferentes, mas a área do imóvel influenciam diretamente nesses impostos, né? Então, por exemplo, se é no meu IPTU, eu vou dar um exemplo bem extremo. Como eu tive de um cliente meu, não foi por DECAD, foi pela própria regularização, né? Um imóvel que não tinha IPTU, e aí a prefeitura fez de ofício, né? Para quem não sabe o que é de ofício, a prefeitura, por conta própria, foi lá e cadastrou o imóvel, notificou o proprietário para que apresentasse o projeto
para que criasse a inscrição municipal. E aí, o que eu fui fazer? Fui lá, fiz todo o levantamento do imóvel, um imóvel muito grande, fiz todo o levantamento e tive um trabalho de fazer uma montagem de um quadro de áreas. Porque não é simplesmente a área total construída, tantos metros quadrados. Não, porque dentro de um mesmo imóvel eu posso ter tributações diferentes. E a gente tem no Código Tributário tabelas. Então, por exemplo, esse imóvel que eu fiz esse processo é um clube. E num clube eu tenho restaurante, eu tenho piscina, eu tenho vestiário, eu tenho quadras, eu tenho uma diversificação. E como é um clube, eu tenho muitas quadras. Por ter muitas quadras, né? Se eu simplesmente, vamos supor que fosse decade desse imóvel hoje, as quadras, elas pagam IPTU também. A piscina paga IPTU, tudo que é área utilizável, né? O próprio Código Tributário ele vai dizer no artigo 20, 21, não, 20A, e aí ele vem um ranking, né, de quais são as áreas tributáveis, inclusive as vagas, né, estacionamento e tal. E aí você vai lá naquele ranking, né? E o que tem de área? Você tem todas elas. Se eu fosse fazer a DECAD desse clube, simplesmente por confirmação de dados, sem apresentar o tal croquis, que não deveria ser croquis, na minha opinião, ou que se fosse croquis, fosse um croquis dentro dos parâmetros do decreto, que é o 16.721 de 98, o que eu teria que fazer? Eu tenho que segmentar, eu tenho que mostrar o que é minha edificação principal, eu tenho que identificar o que é piscina, o que é quadra, todas as segmentações que o Código Tributário me apresenta como possibilidade. Por quê? Olha a discrepância. Eu poderia dizer que 80% desse imóvel está em relação à área, está nas quadras. E as quadras pagam 20% sobre a área, enquanto os outros blocos pagam 100%. Então, se eu pegasse um imóvel, eu não lembro de cabeça quantos metros quadrados tem, mas a área é muito grande. E aí, se eu fosse fazer um cadastro e colocasse, quantos metros quadrados tributáveis tem esse clube? Sei lá, 5.000 metros quadrados. O IPTU viria integral, 100%, dentro dos 5.000 metros quadrados. Quando eu poderia, por exemplo, fazer assim, bem proporcional, não é o número oficial, porque eu não lembro de cabeça, mas numa proporção eu teria, sei lá, 4.000 metros quadrados de quadra, enquanto eu teria 1.000 de construção. E aí eu pagaria 100% sobre 1.000 e 20% sobre 4.000. 20% sobre 4.000, o que seria? 800? Olha a proporção. Então, se a gente se a gente fizer, eu sei, não vou contratar ninguém para fazer. Não estou falando isso para me contratar, não, gente. A questão não é essa. É importante entender porque tem que fazer direito, porque vai doer no teu bolso, vai ser muito mais caro o que você vai pagar porque você fez por conta própria. Então eu vou pôr aqui no meu imóvel, vou medir do meu jeito, né? E vou apresentar um croquis, porque se o termo é croquis, porque não precisa ser técnico, então qualquer um pode fazer. E em lugar nenhum da legislação fala do decreto, que esse decreto foi criado como uma resolução conjunta da Secretaria de Urbanismo com a Secretaria de Fazenda, exatamente para fins de tributação, né? Inclusive é o documento único, é assim que é chamado dentro do decreto. E aí você apresenta tudo integral. Aí quando chegar no final do ano, quando chegar a cota extra de 2020, quando chegar no que vem, caramba, meu IPTU ficou 3 vezes mais caro. E aí eu falo, caramba, foi você que fez minha declaração errada? Então, não, fui eu que declarei. Ué, mas a prefeitura fez tudo errado. Então, induziu, né? Realmente induziu e a gente está aqui para explicar. A gente está aqui para contar para todo mundo que não é assim que funciona. Eu estou fazendo as decades, nada bate. Nenhuma área bate, de nenhum imóvel bate. Zero. Vou deixar você falar, porque eu já estou falando direto aqui, porque eu me empolgo, porque, enfim. Então, aí quando você diz assim, que essa questão da área, né? Alguns clientes meus vêm e me perguntam, mas vem cá, eu tenho uma casa, eu tenho um terreno, nos fundos do meu terreno eu construí uma churrasqueira que não está lá no meu Habits, que não está no registro, né, da matrícula imobiliária.
E aí depois eu fiz um telhadinho ali, e aí coloquei uma mesa, e aí depois eu fiz uma piscina, ou eu coloquei uma jacuzzi, e aí foi aumentando, né? Foi aumentando, foi aumentando. Ou, eu tenho um apartamento, fiz um fechamento de varanda, né? Aumentei, tirei lá o blindex que tinha e juntei a minha varanda com a minha sala. E isso aí é acréscimo diária? Não é acréscimo diária? E aí eu te pergunto, e aí meus clientes vêm me perguntar, mas e aí eu declaro como? Eu falei, gente, eu sou advogada, eu também não sei diária. Eu não sei. Você precisa de um profissional habilitado, um engenheiro ou um arquiteto, para poder fazer essa planta para você. Ah, mas tá falando que na Decad é só eu declarar a área real. Ok, é o que você disse. Declare a área que é real e ano que vem você vai ver quanto vai vir o seu IPTU. Então, às vezes, é aquele barato que sai caro, e às vezes as pessoas querem economizar, não entenderam ainda, porque a prefeitura, na publicidade dela, ela fala mesmo, é um simples croquis, algo que não é burocrático, não precisa contratar um engenheiro, não precisa contratar um arquiteto, só que a pessoa leiga, como que ela vai medir a área real e saber se aquela churrasqueira, ou se aquele telhadinho, ou se aquela varanda que ela fechou, se aquilo ali teve um máximo de área, como que é fazer esse croquis? É um simples desenho, né? Como que é a planta baixa disso? Esse código de áreas que precisa haver, como você disse. Então, assim, o leigo não vai conseguir fazer corretamente. Não adianta, Não. mesmo que ele tente, ele não vai conseguir. E a prefeitura, né, se apoiando naquela autodeclaração que o contribuinte deu, ela vai tributar em cima daquilo ali. E na realidade, quando chegar ano que vem, o contribuinte, quando for requerer administrativamente uma revisão do valor desse IPTU, a prefeitura vai chegar e vai dizer, mas foi uma declaração sua. Você mesmo deu essas declarações, você forneceu essas informações dentro do meu sistema. Por que você quer revisar o valor agora? Não vai ter como. Administrativamente, isso aí vai ser dificultado. Por mais que você tente, você não vai ter plausibilidade para poder discutir esse valor. E aí vai ter que ingressar judicialmente. É mais um processo no Poder Judiciário que já está abarrotado, vai se arrastar por anos, não vai resolver isso rapidamente. Enquanto isso, você tem aquela obrigação de pagar um IPTU maior do que talvez deveria efetivamente estar pagando. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses acréscimos, que é natural e as pessoas fazem, muitas vezes por desconhecimento. Eu não preciso de licença de obra, eu não preciso pedir uma autorização na prefeitura, eu vou fazer uma benfeitoria aqui no meu imóvel e está tudo certo, quando na realidade isso efetivamente afeta, né? Você tem um acréscimo de área, afeta a área do seu imóvel e isso precisa ser regularizado, tanto em termos de IPTU quanto em termos também de inscrição imobiliária. Essa área precisa constar no registro, na matrícula do seu imóvel, até para você ter uma valorização imobiliária na hora da venda, né? Ao invés de você estar vendendo um imóvel, por exemplo, de 120 metros quadrados, porque você fez uma benfeitoria, fez uma churrasqueira, colocou um telhado a mais, de repente seu imóvel pode estar com 125, 130 metros quadrados. Sim, e essa relação das áreas, né? O que mais, realmente isso é o que mais acontece, né? E é interessante porque apesar de eu ser arquiteta, eu ser advogada, os próprios engenheiros, né, os próprios corretores de imóveis, nós não recebemos esse trabalho de casa na faculdade, né? A gente já começa sem aprender muita coisa da área imobiliária. A parte de legislação na faculdade de arquitetura, na faculdade de engenharia, é quase descartável, assim, é muito superficial. Quando eu fiz faculdade, eu já trabalhava com regularização, então eu já conhecia, mas eu não posso tirar nada da faculdade. E aí, o que vai acontecer? Poxa, eu tenho uma casa e tal, poxa, eu vou contratar um arquiteto para fazer um projeto. E às vezes, o arquiteto, na maioria das vezes, infelizmente, né, o arquiteto vai projetar e nem ele sabe que precisa de autorização da prefeitura. Ele desconhece a legalidade imobiliária, a documentação, que é tão fundamental. Eu falo que eu não sei por quê, porque na verdade a gente até sabe por quê, né? Mas eu não consigo aceitar, da mesma forma que a gente sabe que quando nasce precisa de uma certidão de nascimento, CPF,
né? A gente casa, vai ter uma certidão de casamento, a gente compra um carro, a gente vai fazer o documento do carro, a gente vai transferir o carro para a gente, porque a gente não vai ficar andando com o carro com o nome de outra pessoa. A mesma forma o nosso imóvel. Nosso imóvel não é um empilhado de tijolo, gente. O nosso imóvel é como se fosse um ser, né, que precisa do seu cadastro. Ele gente, não é opcional, é obrigatório que ele se mantenha atualizado. Né? Muita gente pensa que quem conhece acha que é facultativo, né? Que a pessoa, se eu precisar vender, eu legalizo, se eu precisar fazer, se eu for obrigado, se cair exigência por algum motivo, senão eu vou deixar como está, porque é muito caro e muito burocrático. Caro é ilegalidade, né, gente? Caro é fazer uma declaração errada. Claro, claro, a ignorância é muito cara, porque a conta chega. E quando a conta chega, ela chega de uma vez só. Né? É diferente quando você faz as etapas corretas, né? Quando começa certo e termina certo, você vai caminhando e você gasta, óbvio que gasta, gente, para tudo na vida, para comer. Eu acho que para comer o que a gente mais gasta dinheiro é com comida. Vamos combinar que tudo é muito caro. Gente, não tem nada de graça. Então, se você tem um imóvel, você tem que arcar com as despesas desse imóvel, inclusive documentais. Na verdade, acho que antes de todas, deveria ser documental. Né? Documental no início da compra, documental na construção, documental na modificação, e que ele obrigatoriamente tem que se manter atualizado. E aí, poxa, minha casa está legalizada, fiz um acréscimo, não legalizei. Aí vem a prefeitura, vem atrás da DECAD. Mas quem não sabe, a prefeitura também atualiza a área de ofício. A prefeitura veio desde o início da gestão do Eduardo Paes, da primeira gestão dele lá atrás, ele trouxe o programa Atualiza. Né? Muita gente não percebeu, porque esses carnês novos, né, começaram a chegar, já mais para 2015, para 2016, começaram a corrigir a área, e a bomba veio em 2017 para 2018, quando veio a Lei 6.250, quando mudou a planta de valores, ou seja, alterou o valor do metro quadrado, ou seja, eu tinha uma área de, sei lá, de 60 metros quadrados no meu IPTU, fiz uma casa de 250, para mim não fazia diferença, porque meu IPTU era isento mesmo, ou era um valor muito irrisório. E aí saí cobrindo, saí construindo, porque as pessoas foram construindo muito. E aí daqui a pouco a prefeitura colocou drone, foto aérea, fez algumas vistorias em alguns imóveis e cadastrou. Inclusive, quantas revisões de área eu fiz do imóvel que estava com sombra até de árvore, cadastrada como área construída. E aí, enfim... Só que aumentou a área, mas nem todo mundo teve aumento do IPTU. Por quê? Porque o valor do metro quadrado ainda era de 1997, de 20 anos antes da Lei 6.250. Então, em 1997, o imóvel valia muito pouco comparado a 2017. Então, continua a mesma coisa. Ou quem não pagava passou a pagar um pouquinho. Em 2017 para 2018 veio a bomba. Meu Deus, que loucura, que IPTU caro é esse? Por que fizeram isso? É porque a prefeitura atualizou em 20 anos o IPTU numa tacada só. Né? Então, todo mundo ficou desesperado. De fato, ninguém estava preparado, né, financeiramente para isso. Além disso, além da prefeitura cobrar o IPTU daquele ano, né, de 2017, ela cobrou, além daquela cota, 5 anos retroativos, porque é direito de se cobrar. Então, 5 anos para trás, ela também cobrou. E a gente entrou num outro fenômeno, que foi o fenômeno do decréscimo diário. Porque as pessoas começaram, como ficou caro, começaram a entender por que estava caro, né? Pô, mas como é que eu faço? Eu tenho que reduzir meu IPTU. Vamos começar a tirar os telhados. Ah, para que tanta telha? Para que isso tudo? Vamos começar a tirar. E assim os impostos, alguns, infelizmente a minoria ainda, né, começaram a fazer os seus processos de decréscimo diário para atualizar esses fatores. Mas a pessoa vai, agora entrando, eu fiz uma introdução para as pessoas entenderem um pouco desse choque, né, que a gente vem sentindo, pela questão tributária, né, tem uns 4 anos, de 4 anos para cá, que as pessoas vêm começando a perceber que o IPTU tem uma importância. E a pessoa vai lá e constrói, né? Constrói a piscina, né? Constrói a churrasqueira, começa a mudar as características do seu imóvel, não faz a regularização. E a prefeitura ela vai lá, fotografa, registra lá e atualiza o fatorário. E agora, né? O que eu vou fazer? Você está irregular. Você precisa regularizar e ter o habite. E olha
olha que interessante. É interessante que vocês saibam, né, na verdade. Quando a gente faz um processo de regularização, ou seja, faz um projeto, faz um estudo de viabilidade para saber se aquela construção atende aos parâmetros da prefeitura, faz o projeto de arquitetura, dá entrada, aprova o projeto com a licença, depois o habite que você leva para averbar. Esse trâmite, né, ele tem também recolhimento de impostos, né? E um dos impostos, né, depois da licença, é o ISS. É o trâmite que a gente fala que é a certidão do visto fiscal. O visto fiscal, o que isso quer dizer? Fiscal, tributário, IPTU, ISS. Nesse momento, com o meu projeto aprovado, a prefeitura sabe qual é a área da minha construção. E nesse momento, a prefeitura vai fazer a inclusão predial. Ou seja, ela vai atualizar a área do IPTU, que era uma, e vai inserir a área nova. Ou era só terreno e passou a ser predial, ou era predial com uma área menor e colocou uma área, e acrescentou a área, ou às vezes já até tributava com aquela área. E para quem sabe tramitar nesse processo, consegue decadência de cobrança do ISS, mas precisa saber argumentar. Você precisa comprova a prefeitura. E aí, enfim, olha a importância, mais uma vez, do quadro de áreas. O ISS é um outro imposto, imposto sobre serviço. O ISS, ele tem a fórmula do ISS nada mais é do que o custo unitário básico, ou seja, o valor do custo do metro quadrado, não é o valor de mercado, mas é o custo da obra, né? O valor do metro quadrado da obra vezes a área, 3% desse valor. Só que eu tenho uma segmentação, como eu tenho no IPTU, eu também tenho no ISS. Então, tudo que eu considero como uma edificação principal, eu tributo a 100% no ISS. Mas, por exemplo, eu tenho determinadas áreas, como varandas, garagens, as próprias quadras que eu falei antes, piscinas e as outras áreas que são acessórias, eu pago 50% de ISS. E aí, mais uma vez, aí vou entrar na novidade da DECAD, né? Agora a gente teve a reforma tributária, acabou de ser sancionada pelo prefeito, ninguém ouviu notícia disso, não está no site da Fazenda, não está nas redes sociais, não está em lugar nenhum. Está abafado, ninguém sabe. Está totalmente abafado, mas a gente acompanha, porque a gente trabalha com isso, então a gente acompanha. E aí, a reforma tributária, ela traz de que a prefeitura poderá, sim, cobrar o ISS sobre essas áreas da DECAD. Pode criar uma plataforma de cobrança automática do ISS. Ou seja, não é só a alteração do seu IPTU. Você também vai pagar o imposto sobre serviço. E aí, com o seu croquis, colocando tudo a 100%, você vai pagar um ISS caríssimo. Você vai pagar onde você poderia ter 50% de desconto. Às vezes, as áreas acessórias são maiores do que a edificação principal. Casas que tem muitas varandas, garagens e tal, piscina, né, edículas, né, áreas de lazer e tal. Muitas são áreas maiores. Só que você vai pagar 100% sobre tudo. E o imposto, se você parar para pensar, gente, é 3% do custo da sua obra, do custo de material de obra. Então, você acha que é barato o ISS? Eu não acho barato. Né? Quanto que você vai gastar para fazer uma construção? 3% daquele valor você vai pagar para o município, só do ISS. Fora depois, né, quando chegar seu IPTU, que você também vai pagar sobre isso. Só que dentro da fórmula do valor venal. Então, não se arrisquem a fazer o croquis sem esse tipo de análise. Porque, gente, a conta vai chegar. Então, assim, a declaração é bonitinha, pequenininha, em 5 minutos você declara seu IPTU e aí ano que vem tem até sambinha da DECAD, ano que vem você vai ter 5% de desconto. E aí, enfim, e aí, pior, né, vem lá e o perdão dos anos anteriores, que a gente também não sabe onde isso está escrito, nem se isso é constitucional, né? Você está deixando está fazendo renúncia de receita, né? Então, eu não sei até onde, né, essas propagandas estão vindo realmente como um anzol, né, uma isca, né, onde você vai lá para poder provar aquela isca e, na verdade, você vai ser pescado.
Porque até a primeira coisa que eu fui ver, né, quando a esmola é demais, o santo desconfia, aí fui ler o decreto, revirei o decreto de cabeça para baixo, ainda liguei para a Roberta e falei, Roberta, tá, eu não estou enxergando esses 5% de bônus aqui que eles estão dando. Estão falando que quem declarar, independente se declarou só confirmando as informações que lá já estão, ou se declarou, né, com acréscimo de área, né, falando realmente a realidade e assumindo estou com um imóvel irregular, vai ter 5%. Essa é a mídia, né? É o que a prefeitura está lançando mão. Agora, no decreto não tem. E aí a gente até, né, você até questionou, enfim, onde está esse 5%? Estava e está, né, nessa reforma tributária que foi sancionada só agora, dia 26, não foi? 26 de julho. Foi final de final julho, é. de, final de julho. E a prefeitura já vinha publicando um benefício que sequer estava na legislação, né? Contando já com um negócio que ainda ia acontecer. Né? Então a gente não sabe muito bem onde está pisando, né? Inclusive, quando a gente faz a declaração à ADECAD, você tem a opção do acréscimo de área. E o decréscimo? E aquele imóvel que eu tirei área? A prefeitura vai aceitar? Eu tenho lá um imóvel que no IPTU está lá 100 metros quadrados. Só que hoje, realmente, no local, porque eu fiz algum tipo de obra e diminuí a minha área, hoje eu tenho lá 80 metros quadrados. Se eu declarar, apresentar o croquis, a prefeitura vai aceitar esse decréscimo ou ela vai simplesmente fechar os olhos para isso? Então, tem um artigo, né? Eu não lembro de cabeça qual era, é porque nas outras palestras eu estava com a legislação aqui no colo, né? Hoje eu estou sem ela. Então, não decorei o artigo. Mas tem um artigo que fala que a prefeitura pode ou não se utilizar dos dados da declaração. Não existe uma. Não tem uma regra específica. O critério dela, né? O que ela achar conveniente. Exatamente. E aí tem a questão, quem pode fazer essa declaração? Só o proprietário, qualquer um. A gente vê que basta você ingressar no sistema Carioca Digital e ter a posse, ter pelo menos uma cópia ou um PDF do RG e do CPF do atual proprietário ou de quem conste lá, né, como proprietário no IPTU, você anexa esse documento e qualquer um pode fazer essa declaração. Inclusive, é uma dúvida que, às vezes, os inquilinos, que são, né, o imóvel está alugado. O inquilino, né, atualmente, desde que previsto no contrato de locação que ele tem que arcar com o IPTU, no momento atual, ele é o maior interessado em qual valor virá no ano que vem de IPTU. Se ele é o maior interessado, muitas vezes os inquilinos vêm questionar tanto nas imobiliárias quanto a mim. E aí, eu posso fazer essa declaração? O proprietário já fez? Ele não fez? E aí, eu posso fazer no lugar dele? Então, isso é uma preocupação a mais, inclusive, deve ser prevista a partir de agora nos contratos de locação, se o proprietário, se o locador, e se é que o locador figura como proprietário, porque para você alugar um imóvel não precisa necessariamente ser para você ter a posse, né? Então, se o proprietário vai autorizar ou não aquele inquilino a fazer a declaração anual em nome dele. Porque muitas vezes o imóvel é alugado, inclusive com autorização de obras, de construção, e talvez essas construções podem, inclusive, aumentar a área, ter acréscimo de área ou decréscimo, né? Vai depender. Então, isso é uma preocupação a mais. Quem lida com isso, imobiliárias, com os próprios advogados de direito imobiliário, de inserir a partir de agora também uma cláusula nesses contratos de locação, se é que o proprietário vai dar essa autorização agora aos inquilinos para fazerem em nome dele, né? Porque você já sabe que qualquer um pode entrar no sistema e fazer essa declaração, basta anexar o RG e o CPF. Eu posso entrar no Carioca Digital com a inscrição do imóvel da Roberta, porque eu tenho o RG e o CPF dela aqui no meu computador gravado em PDF, e faço a declaração em nome da Roberta. O sistema aceita, né, que qualquer pessoa faça, desde que você anexe esses documentos. Então, acho que, não sei se isso é uma falha ou é proposital do sistema, mas é algo que os operadores do direito e quem lida com o mercado imobiliário vai ter que começar a se preocupar, porque vão ter pessoas entrando no sistema e declarando algo em meu nome só porque
porque tem o meu RG e o meu CPF sem que eu tenha efetivamente autorizado isso. Isso pode gerar muitas questões. Outra, quando você altera a tipologia lá, aí a DECAD, o manual lá da DECAD diz que você tem que anexar uma cópia, né, da conta de luz, né, para justamente, de repente, tá lá como tipologia de casa, apartamento, você quer alterar para galpão, para um imóvel comercial, por exemplo, e aí pedem para você anexar uma conta de luz. Só que muitas vezes, e aí eu entro de novo no imóvel de locação, né, quando você aluga um imóvel, automaticamente quem abre ou quem encerra e quem transfere a titularidade, né, de um serviço de concessionária, seja de luz, da SEDAI, da Light, é o próprio inquilino. Então, o proprietário não vai ter uma conta de luz daquele imóvel no nome dele, vai estar em nome do inquilino. E aí, essa conta de luz vai ser aceita? Muitas vezes eu não tenho acesso a essa conta de luz porque não está em meu nome. Então, assim, cria uma certa dificuldade, né? Ao mesmo tempo que querem facilitar, criam dificuldade. Ao mesmo tempo, criam a mesma dificuldade com a questão do croquis. Anexe um croquis, mas esse croquis é como? É um simples desenho? Um leigo vai conseguir desenhar uma área lá com os códigos que precisa, a nomenclatura correta, a área correta? Não vai conseguir. Então, assim, a prefeitura simplesmente querer aceitar qualquer declaração feita de qualquer maneira, justamente com objetivo fiscal para aumentar a tributação, acho que essa não é a melhor maneira. O decreto tem muitas falhas. Acho que eu saí. Voltou? O decreto Não, voltou. tem algumas falhas, algumas omitidas, e aí só com o decorrer do tempo seguir, efetivamente esclarecer. Não, Enfim, estou te ouvindo, é porque a voz falha um pouco, eu acho que está com um delay mas entre tá eu e indo. você. É, Tem um delay. E, é. enfim, essa que é a tal da DECAD, né? Que muita gente já viu até o sambinha da Prefeitura do Rio passando por aí. Então, acho que o que tem que ficar claro é que, primeiro, a DECAD ela não regulariza o seu imóvel. O que vai regularizar o seu imóvel é o ABITS, é você dar entrada na Secretaria Municipal de Urbanismo, que agora tem outro nome, né, Roberta? Que eu já não sei mais Agora é falar. SMDs. SMDs. E para quem não sabe, como que você regulariza um imóvel? Primeiro você tem que dar entrada na prefeitura e aí você precisa de uma planta, né? Uma planta daquele imóvel, uma planta de arquitetura lá com os códigos de áreas todos de acordo com a legislação. A prefeitura vai conceder aquela licença de obras, a gente está falando aqui de um imóvel nascendo do zero, vai conceder essa licença, vai ter uma série de requisitos que ao final dessa obra, depois de concluída, você vai ter que preencher esses requisitos para conseguir, então, efetivamente o ABITS. E aí esse ABITS, ele é registrado na matrícula do imóvel, né? Que a gente chama da certidão de nascimento do imóvel. E tudo que vai acontecendo naquele imóvel vai sendo registrado ali. Né? Qualquer compra e venda, qualquer alteração, qualquer averbação de construção, às vezes mudança do nome da rua, acontece muito. Isso tudo fica ali registrado no imóvel, tudo que vai acontecendo, até porque um terceiro interessado que queira adquirir, queira comprar esse imóvel, adquirir até em um leilão judicial ou extrajudicial, ele precisa ter ali todo o raio-x de tudo que aconteceu naquele imóvel para saber se aquele imóvel tem dívidas, quem é o dono, quem é o atual proprietário, se é casado, se não é casado, qual é o regime de bens. Isso tudo influencia em quem está adquirindo um imóvel e precisa adquirir ele com uma certa segurança. Então, a importância do imóvel estar regularizado não é só no momento da venda em si, né? E muita gente deixa para regularizar e para prestar atenção e para se preocupar com essa regularização só no momento da venda. E aí, no momento da venda, é quando ele já tem o cliente, já conversou com o corretor, já conversou com a imobiliária já arrumou o cliente para ele, o cliente já visitou o imóvel, se apaixonou pelo imóvel, quer adquirir de qualquer maneira, aí quando vão analisar a documentação, mas aqui não tem a BITS. Mas aqui está falando que o imóvel tem 120 metros quadrados, mas você está me vendendo ele com 250? Cadê essa diferença? Você não regularizou, não está regularizado? E aí vem as questões, aí a pessoa quer
da noite para o dia, de um dia para o outro, achar que vai regularizar isso, porque não quer perder aquele cliente que está lá com dinheiro na mão, querendo comprar o imóvel. Né? Isso também acontece em inventários, enfim, em vários processos que você precisa transferir a propriedade, precisa transferir a titularidade de um bem, e se ele não estiver regularizado, você não consegue fazer isso com facilidade, com transparência e com a segurança que precisa ser feito. Né? Outra coisa que gera dúvidas entre as pessoas é justamente, que eu queria que você falasse, essa questão da regularização. Se eu, na hora que eu faço a DECAD, eu vou lá declarar uma área X. Em cima dessa área, obviamente, eu vou estar me autodeclarando que eu fiz uma construção irregular, que eu não pedi autorização na prefeitura, não pedi uma licença de obra, não entrei com uma mais-valia, nada do tipo. E aí, consequentemente, a prefeitura já vai saber, né, que eu estou irregular e pode, como você mesma disse, né, nessa reforma tributária que saiu no mês passado, pode, inclusive, não sei se eles vão oficiar ou se é automático dentro do sistema deles, calcular o ISS. Para quem não sabe, quando você tem lá uma licença de obra, que você está construindo, terminou a construção, você tem que pagar alguns impostos. E o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que a Roberta já falou, ele é calculado sobre o serviço que foi realizado ali. Né, que você pode ter alguns descontos em decorrência de notas fiscais que foram emitidas naquela obra ou não, e aí é calculado em cima da área total que você declarar, que tiver lá na planta, no código de áreas. E aí você tem que pagar esse imposto, né, para você ter o ABITS. Além disso, automaticamente a prefeitura já recalcula o seu IPTU, agora com essas informações da área construída, do que realmente tem ali de construção, e, obviamente, no ano seguinte, ou às vezes até no mesmo ano, já tem esse recálculo, essa readaptação do valor do IPTU. Então, assim, o ABITS não é construir, pedir a licença, conseguir, terminei, vou lá e falo para a prefeitura, olha, terminei a obra, tá tudo ok. Não é tá tudo bem? Peraí, você tem que pagar o ISS agora, vai ter que readequar o IPTU e talvez tenham outras exigências. Depois de cumprido tudo, aí eu vou te dar a certidão do ABITS dizendo que a sua obra está burocraticamente regularizada aqui na prefeitura. Isso mesmo. É exatamente isso. E realmente não é do dia para a noite, né? É um processo lento, demorado. A prefeitura agora, né, mudou, tem o sistema que é o LICIN, né, que é o licenciamento integrado, que ainda está em adaptação, né, que para que seja um pouco mais rápido nesse processamento, mas ainda é muito novo, muito recente. Enfim, é importante, gente, é porque assim, eu falo, muita gente me pergunta, né, para que eu tenho que regularizar meu imóvel? Quais são as vantagens de eu regularizar meu imóvel? Na verdade, não, é porque não existe, não há vantagem em estar irregular. Na minha, assim, para mim não tem outra explicação. Você não tem que estar irregular. Se você está irregular, você está errado. Né? É como se você estivesse dirigindo sem habilitação, é como se você estivesse cometendo um crime. Não chega a esse ponto, né, da construção, mas você vai arcar com diversas consequências, até por ser uma obrigação. Não existe uma obrigação de fazer, né, que a legislação obriga. E, assim, um ponto que você levou em conta, né, sobre a própria declaração, a própria DECAD, a questão da documentação que você apresenta, que você anexa na plataforma. Se a função da DECAD não é alteração de titularidade, porque você não pode fazer o processo de mudança de titularidade pela DECAD, é em processo próprio. Para que eu tenho que juntar cópia da identidade CPF? A prefeitura já tem. Tanto tem que o imposto vem em nome daquela pessoa. Por que a DECAD pode ser feita por qualquer pessoa? Se qualquer processo que eu faça no município, principalmente na Secretaria de Fazenda, eu preciso ter a documentação toda organizada. Eu preciso ter procuração. Para a DECAD, eu não preciso de procuração. Então, assim, eu acho que está sendo
extrapolada a legitimidade, né, da questão processual. E isso vai trazer consequências, porque uma coisa você vai falar comigo, você vai falar com a Ana Carolina, que nós somos conscientes e técnicos. Gente, tem gente fazendo declaração para todo mundo aí por 50 pratas. Ah, rapidinho, vem aqui, ó, confirmei os dados, foi. Pronto, você já cumpriu sua obrigação. Não, gente, você autodeclarou. Você se autodeclarou, inclusive, irregular se a área não bater. Né? Se a área não for a mesma da tributação. E eu vou te falar, não necessariamente se a área não for a mesma, não. Porque quando você faz qualquer processo, até os procedimentos já tradicionais da Secretaria de Fazenda, a prefeitura, ela por obrigação, ela busca a legalidade daquele imóvel. E por obrigação, ela encaminha para a secretaria que vai fazer esse tipo de fiscalização, que agora é a SNDES, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, que antes era a Secretaria Municipal de Urbanismo, né? Que a nossa foi dividida em duas secretarias. Então, assim, você não entendam que eu esteja dizendo assim, ela está falando então para não fazer? Não, pelo contrário, é para fazer. É para fazer, até porque a legislação diz que ela é obrigatória, né? Ela é obrigatória. Você não tem opção de não fazer. Ah, eu não quero fazer. Você vai arcar com as consequências. Quais são as consequências? Saberemos ainda. Né? Nem as consequências nós temos ainda pela ausência da declaração, mas elas virão. Vocês podem ter certeza que virão. A gente não sabe se no ano que vem, quando você for emitir as guias, se você vai ter que declarar para poder emitir as guias. Né? A gente não sabe o que vai acontecer ainda, porque isso ainda não está escrito. Né? Então, a gente precisa ter consciência e fazer as coisas da forma correta. Muitas pessoas vêm, depois que a gente começou a falar da DECAD, desde que a DECAD começou, né? Muita gente vem me procurando, depois de seminários, das palestras e tal. Roberto, eu quero fazer DECAD, eu quero fazer DECAD, eu quero fazer DECAD. E a maioria das pessoas pensa que DECAD regulariza o imóvel. Eu quero estar em dia com o meu IPTU, porque se meu IPTU está em dia, está tudo bem. Não, está nada bem. IPTU está tudo bem por um lado, né? No máximo por um lado que você vai estar recolhendo imposto sobre a utilização daquele ano. Né? Mas não está nada bem. Eu acho que a gente tem que ter uma responsabilidade de toda vez que alguém vê, eu quero fazer DECAD com você, a gente tem que analisar a documentação daquele imóvel. Mas basta eu te mandar o IPTU, você pode ver, já que a DECAD não precisa ter a matrícula do registro de imóveis, não, tem que me mandar tudo. Eu não faço, sabia? Senão me manda tudo. Eu não faço porque eu estaria sendo irresponsável, sabendo como funcionam todas as etapas do processo, né? Até quem tiver curiosidade de conhecer as etapas mais profundamente, nós fizemos uma live, né? Também está aqui no perfil da Ana Carolina, né? Sobre as etapas desse processo de legalização. Eu não posso simplesmente, beleza, vamos fazer uma declaração e seja feliz, tá? Porque a conta vai chegar, gente. A DECAD é de 2020 em diante, então pode vir cota extra esse ano ainda. E aí você vai dizer o quê? Não, você que declarou errado? Não vai ser assim, né? Não vai ser assim. A prefeitura ela vai ter o livre-arbítrio ali de escolher. Você acha que a prefeitura vai escolher a declaração com decréscimo de área ou a sua que acresceu a área lá? Né? Não é assim que funciona. Tanto não é assim que funciona, porque meus processos de IPTU, né? Os que são de revisão, os que são de acréscimo de área ou mudança de tipologia, eles são infinitamente mais velozes do que os meus processos de pedido de isenção. É o que interessa, né? Os processos de isenção ficam lá na prateleira, muito tempo, anos. E entra recurso, sai recurso, porque eles indeferem primeiro, indeferem segundo, até te cansar, para fazer você desistir. Só que você não pode desistir porque a gente tem fundamentação. A gente não está pedindo, a gente não é curioso, né? Eu não estou no mercado há tanto tempo para brincar de processo. E aí, enfim, é assim que funciona. Então a gente tem que ter essa responsabilidade, tem que ter essa consciência, a gente tem que analisar esse imóvel, porque esse imóvel será notificado. Né? Ou seja, não tem para onde correr, gente. A prefeitura vai te notificar. Declarando, não declarando, ela está atualizando base cadastral, a prefeitura já mostrou que ela precisa aumentar o caixa por uma série de fatores e tal, né? Carnaval está chegando no que vem. Não vai ter mais Covid no que vem, então vai ter carnaval, vai ter Réveillon.
né? E fora as outras demandas, né, de atraso aí de pagamento, a prefeitura tem que levantar fundos, né? E ela já entendeu que nos imóveis ela tem uma grande caixa, né? Tem um grande caixa Tem até ali. essa questão, a questão das áreas, né? Eles começaram pela AP1 e AP2, Ah, sim. região Zona Sul, região central, centro da cidade, Maracanã, então já acabou. Para quem tem imóvel nessas áreas, foi até final de julho. Isso. E agora está entrando nas outras. Por último, vem a região da Barra da Tijuca, Recreio, Mangaratiba. Então, assim, Mangaratiba, ou eu, Guaratiba. Guaratiba. E, enfim, por que essa diferenciação, né? Já que é para todo mundo declarar, todo mundo se atualizar, né? Invariavelmente, você está privilegiando alguns imóveis, né, e desprivilegiando outros. Porque se fala que não é burocrático, mas, por exemplo, quem teve acréscimo diário tem que apresentar um croquis. Ninguém nem sabe o que é croquis. E aí vai procurar saber, vai ver, então tá, eu sei que para eu estar melhor resguardado, melhor assistido e efetivamente fazer o negócio corretamente e não vir a ser tributado a mais sem a necessidade, eu vou contratar um arquiteto, vou contratar um engenheiro para fazer esse croquis para mim, apesar de não precisar, mas eu já tenho a consciência de que isso vai lá na frente me dar consequências e a consequência vai ser no bolso. Então eu vou contratar. Até você contratar uma pessoa, levantar a documentação, para essa pessoa ir no local, o arquiteto ir ao local, entender como é que está aquele imóvel, para fazer um desenho, para fazer esse croquis, essa planta, enfim. E aí a P1 e a P2 já terminou. Então, teoricamente, o pessoal da Zona Sul que fez ou que quis fazer teve que correr com isso. Já a Barra da Tijuca, Recreio, que o prazo vai até final de setembro, não é? Ou outubro, acho que é final Sim, de final de, setembro. final de setembro. Vão ter mais tempo para contratar essa pessoa ou para fazer, né, por vias próprias, para, inclusive, levantar a documentação do proprietário, porque precisa anexar o RG e o CPF. Então, assim, por que essa diferenciação? Por que esses períodos diferentes de acordo com o bairro? Se ela, Sim. inclusive, se ela divulga que é facultativo, o porquê desses períodos diferentes em relação a determinados bairros, né? Deveria ser igual para todo mundo, inclusive com a possibilidade de fazer a retificação, isso não está previsto na legislação. Se a pessoa, por um erro, fez errado, a gente faz a declaração de imposto de renda, a gente tem a possibilidade de apresentar uma retificação do imposto de renda. Por que a DECAD não tem essa possibilidade? Pelo menos não foi apresentado. Passou daquela Sim. data, você jogar a inscrição imobiliária, o próprio sistema vai recusar, porque vai dizer que aquela área, aquela inscrição imobiliária refere-se à AP1 e a AP1 já acabou no dia 31 de julho, 30 de julho, enfim, final de julho. Então, enfim, não tem uma possibilidade de retificação, já que é um ser humano que vai entrar numa máquina e vai lançar os dados, ele não tem possibilidade de errar, de colocar um zero a mais, um zero a menos, ou de não entender o Nossa. leigo, não entender o que é tipologia. Eu não sei o que é tipologia. Não, falaram que eu podia entrar, Uhum. apertar o botão OK e eu simplesmente não posso retificar, não tenho direito à correção desse erro, não teria um prazo dessa retificação, e isso não é permitido hoje no sistema, não é, Roberta? Quem é da AP1, AP2, se tentar colocar a inscrição imobiliária lá, o próprio sistema não vai Não. aceitar, não é isso? Sim, o sistema recusa todo mundo que está fora do. Por exemplo, logo que começou a P1 e a P2, eu fui tentar simular um imóvel de outra área de planejamento. O sistema não aceita. Se você entrar agora na área de planejamento que já passou, já informa que já passou do prazo. Então, você não pode mais fazer retificação. Na legislação até fala de retificação, mas dentro do prazo da declaração. Então, se você fez o DECAD dentro do prazo, dentro desse mesmo prazo, você poderia retificar. Né? Então, ou seja, colocou um zero a mais, esse zero a mais vai sair caro, né? Esse teu imposto aí vai chegar o quê? 10 vezes mais caro? Né? Dependendo do que você tiver alterado. Então, é bem. E você está declarando, né? Você tá clicando ali dizendo que as informações são verdadeiras. Então, é algo assim bem complicado, né? Na minha opinião. Nossa, e vou te falar, a questão do prazo é muito louca, porque
Eu tenho empresa, tenho equipe para trabalhar e a gente está arrancando os cabelos para poder dar conta, porque a gente não faz um trabalho leviano, a gente faz toda a análise, né? A gente primeiro tem que explicar para todas as pessoas que nos contratam que a Decad não está regularizando o imóvel, porque a maioria das. Gente, eu recebo, tipo assim, ah, não, mas isso tudo de exigência que a prefeitura faz, agora vai cair com a Decad, é só fazer a Decad que está legalizado. Gente, pelo amor de Deus, não é, não é. Esqueçam isso, né? E não substitui a mais-valia, Não, não substitui o nada. habite, nada Pelo disso. Às vezes a contrário, pessoa tem essa falsa impressão. pelo contrário, na verdade, você vai estar contando para a prefeitura que você precisa da regularização, do habite, da mais-valia, do seja lá do que for, né? A mais-valia temporária, pode ser que daqui a pouco acabe e não tenha mais. Né, o Paulo perguntou se a declaração é para todos os imóveis, ou se é para quem fez alterações. Não, é para todos os imóveis. Né? Todos os imóveis que possuem inscrição imobiliária precisam fazer a DECAD, né? Está escrito na legislação. E esse Eu ano é o que está na recomendo. tipologia de casa e apartamento, né? Quem Isso, tiver para outra 2000. tipologia, ano de 2021 ainda não é a hora da DECAD. Na verdade, eu nem falo mais ano de 2021, porque na legislação, tanto no decreto quanto na resolução, diz que pode haver um ato do secretário modificando tanto um quanto o outro. Então, pode ser que daqui a pouco, né, pode ser que em outubro, novembro, saia um ato do secretário dizendo que as outras tipologias também precisem fazer. Então, a princípio, né, o que nós temos hoje, né, se tiver modificação, a gente vai contar para vocês. Mas hoje, somente imóveis residenciais, ou seja, casas e apartamentos, né? E aí, os prazos dentro das áreas de planejamento. Fora disso, não consegue fazer. Ah, quero mudar a titularidade, quero fazer inclusão predial, já meu IPTU de terreno, eu quero colocar minha construção. Eu posso fazer? Não, não pode fazer nada. Ah, eu não tenho a conta, não vou poder declarar? Não, não vai poder declarar. É simples assim. Não vai fazer. Ah, não tenho croquis, não mas fiz o croquis. Eu vi uma pessoa não tenha mais, nem tem tempo. no início falando, se você vai declarar um acréscimo de área e não tem um croquis para anexar, não adianta, o sistema não vai aceitar aquele acréscimo de área sem o croquis correspondente para eles analisarem se realmente o seu acréscimo de área gerou X ou Y metros quadrados, né? Precisa do croquis ali para comprovar, mesmo que esse croquis não esteja assinado por um técnico que teria conhecimento para isso, né? O que também de certa maneira, um absurdo fazer com que o próprio contribuinte elabore um croquis dizendo a área do próprio imóvel, que se ele não detém conhecimento para isso. Né? Na realidade, a prefeitura está fazendo com que o próprio contribuinte, né, se autodeclare que está violando as normas e as regras, coisa que ela pode fazer isso através da fiscalização, que ela já faz, mas que talvez por falta de pessoal suficiente, né, não fiscalize o quanto ela acha que deveria e aí transfere isso para o contribuinte, né? Porque, na realidade, o IPTU, quando a gente fala tributariamente falando, o IPTU, o lançamento tributário do IPTU, ele se dá de ofício. A própria prefeitura, com os dados que ela tem, ela faz o lançamento tributário de ofício. E é os dados que ela tem lá, da época que a pessoa pediu a construção, entrou com a licença de obra e conseguiu o habite, é com base nessas informações, que são informações técnicas que algum técnico ou engenheiro ou arquiteto em algum momento assinou aquela planta, né? E aí, até me perdi no que eu estava falando. Ai, meu Deus. Não. E aí, porque a gente vai ficando tão revoltado, né, com os detalhes, né? E o imóvel isento tem obrigatoriedade de fazer a DECAD? A Leme Lessélia tá perguntando isso. Tem obrigação de fazer sim, e correndo o risco de perder a isenção. Né? Porque para você ter isenção, aí você pode ter isenção por uma infinidade de possibilidades, e cada possibilidade você tem uma lista de exigências, né? Vamos dizer assim. Né? Igual quando eu já recebi muita gente falando assim, eu fiz 60 anos e meu imóvel vai ser isento? Imóvel para idoso é isento? Talvez. Se você tiver um imóvel com até 80 metros quadrados, única propriedade, tal. Tem uma série de itens, você precisa cumprir todos. Então, vamos supor, você tem um imóvel isento que cumpriu todos os requisitos. E aí a casa tem 80 metros quadrados.
E aí a pessoa resolveu tirar o carro da chuva e fazer um telhadinho para cobrir o carro. Acabou a isenção. E aí vem a questão do profissional que vai atender. Se eu vou num imóvel desse, quando eu pego um IPTU isento e olho para o IPTU isento, eu tenho que dizer para o meu cliente, pode ser que você perca a isenção. Quando é algo que você pode indicar, por exemplo, poxa, eu estou vendo, tem imóveis que você não tem o que fazer, só a informação. Mas tem imóveis, por exemplo, com o telhadinho em cima do carro, eu posso falar para o meu cliente assim, poxa, tira esse telhado, volta ao estado original, você vai continuar regularizado, e você não vai perder a isenção do seu imposto. Então, é mais do que técnico, né, gente? É humano, né? Eu acho que é fazer um pouco do que você gostaria que fizessem por você, né? Aí a gente tem que tentar desenvolver um pouco mais a empatia no nosso trabalho e não só pensar financeiramente, claro que a gente trabalha e tem conta para pagar, né? Boleto todo mundo tem para pagar e não são poucos, né? São muitos. Só que, gente, eu falo que tem dinheiro que é dinheiro maldito. Né? Que se você está vendo um problema que você tem como, né, sei lá, você tem como ajudar, por que não, né? Mas também vai muito de cada um. Mas eu acho que a gente tem acho não, a gente tem essa responsabilidade, gente, pelo amor de Deus. Não vamos fazer bobagem, chega, né? A gente reclama tanto de político, a gente reclama tanto de tanta coisa, está reclamando aqui da prefeitura, reclamando de pegadinha. Vamos fazer nosso trabalho de casa, né, direitinho, né? Porque tá difícil. Tá É. difícil. Tá bem E aí, complexo. Roberta, como a gente já passou até de uma hora aqui da nossa live, mas por mim eu ficava aqui conversando mais um montão contigo, porque é sempre muito esclarecedor, né? Mas acho que a principal mensagem que a gente precisava dar aqui para as pessoas, né, foi dada, que a DECAD não é uma simples declaração, né? Essa declaração anual de dados cadastrais não é simplesmente você fazer um cadastro no site da prefeitura e está tudo certo, ano que vem tem os 5% de desconto, até porque isso é um bônus que a prefeitura pode vir a dar ou não, e, obviamente, o objetivo dessa DECAD é fiscal, é de readequar o valor do IPTU de acordo com as declarações que o próprio contribuinte vai fornecer. E se é ele que está fornecendo essas declarações, essas informações, qual é o respaldo que ele vai ter futuramente, ano de 2021 ou 2022, para poder questionar o valor do IPTU? Se foi tudo baseado na autodeclaração que ele mesmo forneceu para a prefeitura. Não foi algo que um técnico, um fiscal ou um funcionário da prefeitura lançou no sistema. Né? Então, isso dificulta uma defesa, principalmente administrativa, da prefeitura para recalcular ou impugnar o valor desse IPTU, o que vai judicializar ainda mais questões relativas a isso. E que a DECAD ela não regulariza o imóvel, né? A regularidade de um imóvel requer uma série de outras coisas. Às vezes a pessoa acha que porque chega o carnê do IPTU lá na casa dela e ela paga, ou a cota única, ou paga todo mês, que o imóvel dela está regular e que ela pode vender e está tudo certo. Não é assim. O imóvel não está regular simplesmente porque você paga o IPTU. Para o imóvel estar regular, primeiro você tem que analisar a matrícula do seu imóvel, a certidão de nascimento do seu imóvel junto ao RGI, ver tudo o que aconteceu naquele imóvel, se lá tem uma construção averbada, qual é essa construção, qual é a metragem. Muitas vezes a pessoa adquire um imóvel e lá no RGI está lá, imóvel 250 metros quadrados e tal. Só que ela não verifica qual é a real metragem do que ela está adquirindo, porque pode ser que o antigo proprietário ou os antigos proprietários tenham feito acréscimos e não regularizaram isso na matrícula. Então, às vezes, ela está adquirindo, achando que está adquirindo 250 metros quadrados, quando na realidade, de fato, no local tem 280, tem 300, tem 350, e ela não sabe, porque não tem conhecimento, porque não mediu, porque não chamou um arquiteto, porque não chamou um engenheiro, enfim. Então, assim, a regularidade do imóvel exige uma análise mais a fundo. Né? Primeiramente do RGI, da matrícula desse imóvel, dos processos junto à prefeitura, se tem habite, se não tem habite, se é caso de mais-valia, se não é, se foi pago o ISS da construção, por exemplo, IPTU, como que está sendo calculado. Então, são todas questões que são importantes
serem analisadas, e aí a importância de um profissional habilitado, tanto uma engenheira, um arquiteto ou um advogado que entenda sobre essa papelada, essa burocracia que às vezes as pessoas efetivamente não gostam de ter nem conhecimento e não tem a técnica disso, mas é importante. E a DECAD, que é essa novidade da prefeitura, ela precisa ser vista, né, com uma certa atenção e não como um simples cadastro que qualquer um entra lá, eu vou dar meus dados para o meu contador, vou enviar a cópia do meu RG e do meu CPF, e o meu contador mesmo vai entrar no sistema e vai fazer declaração para mim. Né? Não é bem assim, porque consequências virão e esse PTU vai ser readequado e vai ser recalculado de acordo com as declarações que você mesmo der à prefeitura, podendo gerar consequências até para outras fiscalizações, como, por exemplo, o ISS, né? Você recebeu uma notificação para regularizar perante a nova Secretaria Municipal de Urbanismo, enfim. E aí isso gera várias outras consequências. Com certeza. Não, é exatamente isso, é atenção, gente. Salvem essa live, né? Vou agradecer a presença de todo mundo. Eu achei até legal, né, que bastante gente ficou acompanhando. Eu recomendo, não é só para fazer propaganda, não, gente. Eu acho que vocês deviam compartilhar com as pessoas mesmo, porque essa informação precisa chegar, as pessoas precisam fazer as coisas de modo consciente. Né? Não é para deixar de fazer, é para fazer, mas para fazer de forma correta. Né? Tá difícil, vai doer no bolso de vocês, né? Se quem fizer errado vai doer diretamente no bolso. Então, a gente tem que ter realmente bastante responsabilidade. Tá? Vou agradecer muito, obrigada pelo convite, de novo. Estou aqui às ordens, que precisar. Vou aproveitar para fazer uma propaganda do canal do YouTube que eu abri da Escola de Arquitetura Legal. Então, se vocês. Eu tenho o perfil do curso, né? Eu tenho um monte de perfil em tudo quanto é lugar, né? Mas eu ativei meu YouTube da Escola de Arquitetura Legal. Então, se alguém também precisar, vou começar, está sem vídeo postado ainda, mas eu vou começar a postar ali a sala de aula, para que exatamente vocês tenham também acesso, né, a esses dados. Ah, estou com a dúvida de como é que faz determinada coisa. Vai correr lá e vai ter uma informação. Então, sigam lá, né? A gente agora vai voltar aos atendimentos também do programa Legalização Popular, né, às quartas-feiras. Amanhã quarta-feira, a gente está lá de manhã. Amanhã eu vou postar, todo mundo vai ver. E também quem, poxa, pode ir lá no posto lá com a gente. Programa Legalização Popular. Pode ir lá seguir a gente para poder, que a gente puder dar de orientação, né, para guiar um pouco, a gente está aí para isso. Obrigada. Obrigada, te agradeço mais uma vez esse bate-papo maravilhoso, esclarecer dúvidas. Quem tiver mais dúvidas podem continuar enviando para mim ou para a Roberta, inbox, direct, WhatsApp. A gente está aqui para atender a todos, tirar as dúvidas e, como é o tema da live, né, te contar, te falar a verdade sobre a DECAD, aquilo que ninguém conta, aquilo que ninguém fala. A gente está aqui para falar e esclarecer as pessoas. Tomem cuidado, façam a DECAD, porque é importante, mas tomem cuidado ao fazer as declarações e entendam as consequências. Boa noite. Obrigada, Roberta, por ter aceito, por ter participado aqui comigo. Obrigada. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Obrigada, noite.